Graça e paz, irmão, amém? Graça e paz, irmão, amém? Você que tem uma Bíblia ou um celular, abre comigo o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, PG toda terça-feira. Que diz assim, irmão: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dar com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abunde em toda a boa obra. Irmão, essa passagem fica aqui em 2 Coríntios, ela marcou assim a minha infância e a minha juventude, né? A minha mãe que está aqui comigo, graças a Deus, está congregando aqui com a gente, ela não me deixa enganado, não me deixa mentir. Eu me lembro perfeitamente, quando era bem novinho, adolescente, ela falava sempre para mim: meu filho, você tem que dizimar, tem que ofertar. E eu falava assim: poxa mãe, mas caramba, eu não tenho nada, eu não ganho quase nada. Meu pai dava mesada para mim às vezes, era tão pouco, é o que ele podia dar, claro. E eu falava assim, eu falei: poxa mãe, mas caramba, eu não tenho nada, eu não vou dar isso não. E a minha mãe sempre falava: meu filho, Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, mesmo que seja pouco, mas Ele vai te honrar. E eu ficava assim me questionando, confesso para os irmãos que era uma batalha travada, porque quem é meus amigos íntimos aqui sabem que eu sou apaixonado por doce, biscoito, Danone. E além de meu pai comprar tudo isso para mim, eu pegava esse dinheiro, ia lá no mercado e comprava. Falei: não, eu não vou dar o dízimo não, cara, eu vou lá comprar um biscoito, pô, tem que comprar um biscoito. Falei: pô, é muito pouco, pô, dá só para eu comprar um biscoito. Eu ia lá e pegava. Mas aí, foi passando os tempos, eu dava o dízimo, eu, digamos assim, mais por conselho da minha mãe. Então, assim, não era com alegria, era por obrigação, porque a minha mãe falava para mim. Só que foi passando um tempo, e eu comecei a ofertar e dizimar com alegria. E eu fui entendendo essa passagem aqui que eu li para os irmãos. Eu fui entendendo que dizimar não é você ir lá e dar por obrigação, porque tem que dar, porque tem que abençoar na obra. Não, antes de você dizimar e ofertar, você tem que entender o motivo. E eu entendi. E através desse pequeno testemunho que eu estou trazendo aqui para os irmãos, eu tenho um pedacinho para compartilhar. Através desse entendimento, com base nessa passagem, Deus ele realizou vários sonhos na minha vida. Conforme eu fui abençoando na casa de Deus, ofertando e dizimando com alegria, não mais por obrigação, Deus ele realizou o meu casamento, a minha casa própria, que eu tanto esperava, tanto sonhava, junto com a minha esposa que está aqui comigo, o meu carro, junto com ela também, que a gente conquistou. Tudo isso, irmão, porque eu entendi que mesmo as dificuldades, mas eu estava lá, mesmo quando a finança apertava, eu ia lá e dizimava com alegria, porque sabia que Deus lá na frente ia me honrar. Às vezes não só na parte financeira, mas também na saúde, na minha casa, na paz, que muitas das vezes a gente acha também que a gente dizima e Deus tem que ir lá e te dar dinheiro a mais, te dar carro, te dar chave de casa. Não é só isso. O dízimo ele traz também para você a paz, a alegria. A oferta e o dízimo ele traz a paz e a alegria. E então, com base nessa passagem, irmão, eu fui crescendo. E o que eu tinha, um pouquinho, lá uns tempos atrás, hoje eu posso dizer que eu ganho o triplo do que eu ganhava lá um tempo atrás. Porque eu entendi que quando você dá o dízimo com alegria, quando você dá o dízimo de coração aberto, sem ficar esperando, sem fazer uma troca e entregar o dízimo e falar: não, vou entregar isso aqui, vou fazer um investimento, vou apostar que eu vou dar isso aqui e Deus vai me dar em dobro. Não, não é não. Eu comecei a entender e comecei a dar com alegria, Deus foi lá e me honrou, para a honra e glória de Deus. Então, meus irmãos, com base nesse texto, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, separe, coloca no envelope
E eu tenho certeza que assim como Ele fez na minha vida, Ele vai realizar na de vocês também. Aqui atrás tem o Pix da igreja. Você que não está com dinheiro em espécie, hoje em dia é meio difícil, né, andar com dinheiro em espécie. Tem aqui o Pix da igreja para você estar realizando a transferência. E tem um envelope, acredito que tem um envelope onde vocês estão assentados. Tem um envelope para você poder dizimar. Quem vai ofertar com o dinheiro em espécie, peço que levante para mim estar podendo orar o envelope. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, consagramos a Ti, Deus, aqui, os Teus ofertantes e dizimantes da Tua casa, Pai. Apresentamos a Ti esse dízimo, as Suas ofertas, Pai, que eles venham prosperar assim, Deus, como Deus está fazendo, como o Senhor está fazendo em minha vida, Pai, e na vida da minha esposa. Que eles venham prosperar também, Pai. Que eles possam sair daqui entendendo, Deus, que dar o dízimo não é uma obrigação, e sim com alegria, Pai. Que eles venham cada dia mais entender que dizimar e ofertar Deus, dar com alegria. Pai, essa é a oração que eu faço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ofertar, irmão. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Você já cumprimentou esse crente que está aí pertinho de você? Já deu a paz, já deu boa noite para ele? Tá tudo bem? Tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez? Dá um sinal com a sua mão que eu quero te conhecer. Tem aqui um casal, mais um casal ali, mais alguém desse lado. Tem aqui uma irmã. Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Volte sempre. E se quiser, pode ficar, vai ser um prazer ter vocês congregando aqui, pastorear vocês até o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Nós temos uma criança para apresentar. Lorenzo, cadê o Lorenzo? Está aí? Está aí? Então vem o Lorenzo, vem a família. Família da Ticiane, né? Pode vir a família, pai, mãe, tio, vô e vó, todo mundo. Pedir os nossos fotógrafos que fiquem aí atentos para tirar uma foto bem bonita dessa família. E depois também temos um casal para apresentar, que decidiu servir a Jesus com a gente. Glória a Deus. E já nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Cadê o meu... tá aqui. Meus irmãos, olha como o Lorenzo está bonito, ó. Você pode estender suas mãos para cá? É sempre um momento muito especial para nós, né? Poder apresentar uma criança. Eu tenho vivido experiências incríveis de ter batizado agora, há pouco tempo, crianças que eu apresentei no altar. E a alegria no meu coração é muito grande todas as vezes que temos a oportunidade de fazer isso. Então, com as suas mãos estendidas, nós vamos orar agradecendo a Deus e consagrando essa criança ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero te apresentar agora o Lorenzo. A família dele entendeu que o Senhor presenteou essa família com ele e eles são responsáveis por cuidar do Lorenzo. Mas o Lorenzo é seu. E nessa noite é uma prova de que ele é seu, ó Deus. Nós estamos consagrando o Lorenzo ao Senhor. Que ele seja uma bênção nas suas mãos, um pregador, um adorador de excelência. Que ele dê muito orgulho para essa família e que ele honre o Senhor em tudo para a glória do teu nome. Nós consagramos essa criança ao Senhor em nome de Jesus. E a igreja diz...
2, 3 e X. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu quero convidar aqui para apresentar a vocês duas pessoas que decidiram servir a Jesus com a gente. Nosso irmão Silvano e a Cristiane. São os pais da Tamires, os pais da Tatá, são os sogros do Adilson. Na verdade, eles já eram minhas ovelhas, eles só não sabiam ainda, entendeu? Essa é uma realidade. Estão sempre nas atividades da igreja, os nossos encontros de casais, as atividades que a gente tem. Graças a paz. E aí, Silvano? Tudo bom? Glória a Deus. É muito bom ter vocês com a gente. Você está feliz? Diga glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por ter tocado no coração dos teus filhos e de tantos outros que ainda estão por vir, para servirem ao Senhor aqui no Ministério Palavra e Adoração. Que eles sejam uma bênção nas mãos do Senhor para essa igreja e que essa igreja seja uma bênção para eles. Que possamos seguir juntos até o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus, e a igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ouvir a palavra, mas antes eu tenho um recado da nossa rede de empreendedores, que é liderada pelos nossos irmãos Rafael e Giane. Amanhã, às 19 horas, tem palestra para os empreendedores. Se você está empreendendo em alguma área... Adilson, segura só um minutinho. Isso. Se você está empreendendo em alguma área, então não deixe de estar com a gente aqui. Amanhã, às 19 horas, vai ter uma palestrante para liberar uma palavra aí para o teu coração e te dar ferramentas para você avançar na sua área que você empreende. Quase que eu pulei uma etapa porque tem, amém? Tem uma líder nossa que fez aniversário, não é isso? Quem é? Foi a Thalita? Cadê a Thalita? Tatá, vem cá. É outra Tatá, é a Thalita do John, é essa? Vem cá, Kelly. Tem uma homenagem para fazer e logo após nós vamos ouvir a palavra de Deus. Querida líder Thalita, hoje queremos expressar nossa profunda gratidão a Deus pela sua vida. Sua dedicação e amor e sensibilidade têm sido um verdadeiro relógio e refúgio de tantos corações atritos e conflitos. Em cada escuta atenta, em cada palavra acolhedora, vemos o cuidado de Deus se manifestando por meio de você. Obrigada por ser instrumento de cura, consolo e esperança. Sua vida é uma bênção imensurável para a comunidade do MIPA. E oramos para que o Senhor continue te fortalecendo, renovando suas forças e a cada dia te enchendo o seu coração de paz e alegria. Que você colha em abundância tudo que tem semeado com tanto amor na rede de saúde mental do MIPA. Amém. Glória a Deus. Tatá e a Kelly, a outra Kelly, sem ser essa, lideram a rede de saúde mental da nossa igreja. Estão fazendo um trabalho muito bacana. Deus abençoe, viu, Thalita? Cadê o pregador? Tá aqui. Agora sim, é por ali, viu? Por isso que eu... Só porque você veio por aqui, eu falei, não, segura. É claro, foi por isso. Você pode estender suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos, e nessa hora entregamos nas tuas mãos o teu filho, que vai fazer uso da tua palavra para falar à sua igreja. Abençoa o teu servo como o Senhor sempre tem feito. Fala conosco, no nome de Jesus. E a igreja diz... Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Graça e paz, meus irmãos, amém? Muito feliz de poder mais uma vez compartilhar uma palavra com os irmãos. Espero conseguir compartilhar da melhor forma possível aquilo que Deus ele falou no nosso coração. Não posso antes deixar de comentar, né? A chegada aí do sogrão e da sogrona, sejam bem-vindos. Eles já são há um maior tempão, né? Já só não tinha ainda assinado o contrato, né? Que benção, estou muito feliz.
Meus irmãos, eu queria pedir vocês que abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Isaías, capítulo 54. Isaías capítulo 54. Nós vamos ler os versos 1 até o versículo 5. Todos acharam? Digam amém. Que isso, varão? Diz assim a palavra de Deus: cante, ó estéreo, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, disse o Senhor. Alarguem o espaço da sua tenda e aumente o todo da sua habitação. Não o impeça. Você pode repetir comigo isso? Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenham medo, porque você não será envergonhado. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Você pode aplaudir por essa palavra? Meus irmãos, esse texto é um texto que tem sido compartilhado no decorrer desse mês, de forma direta ou de forma indireta. Tem gerado em torno desse contexto, tem gerado, as palavras dos pregadores aqui têm gerado em volta desse contexto. Eu queria iniciar essa mensagem falando acerca um pouco de Deus, porque observando algumas coisas que eu vi nesse texto, me fez refletir sobre como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso, como Deus é bondoso, né? É engraçado reparar nesse Deus que é de um lado, né, tão grandioso, tão poderoso, e de outro lado exala a bondade, misericórdia. É engraçado você reparar isso. Nós pequenos que somos, ter um Deus tão poderoso, né? Mas ao mesmo tempo tão misericordioso. Nós que nos conhecemos e sabemos que talvez nem falar o nome dele na boca deveríamos, pela sua grandiosidade, pela sua perfeição. E pelo fato de nós, Silvano, sermos tão pequenos e falhos. E como se isso não bastasse, eu reparando nas coisas que estão acontecendo nesse texto, a gente percebe a intenção desse Deus Todo-Poderoso quanto aos milagres que são realizados na vida do povo, quanto os milagres que são realizados na nossa vida hoje. Falar de milagres, ou melhor, falar dos milagres que nós vivemos e falar dos milagres que nós ainda vamos viver, Léo, não diz a respeito da grandiosidade de Deus. Em nenhum momento no texto a gente vê o Senhor fazendo obra na vida do povo, preocupado em mostrar a grandeza, sabe? Preocupado em mostrar uma glória. Não. Muito pelo contrário. Quando a gente vê o nosso Deus operando milagres e maravilhas na vida do povo, a gente vê um Deus preocupado com relacionamento.
A gente vê um Deus preocupado com intimidade. A gente vê um Deus preocupado com o cuidado, Daniel. Falar da grandeza de Deus, a gente tem que olhar para outras coisas. O pastor Ivan tem uma canção que diz bem isso, lá em Salmos 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. Os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Quer ver o quão Deus é poderoso? Vai lá fora e começa a contemplar as estrelas. Começa a contemplar o sol, a lua. Começa a contemplar, eu vi a pregação da pastora, as árvores, as suas raízes. Observe como ela não precisa se mover. Como ela não precisa fazer nada, pastor, para dar frutos. Ela só precisa existir. Observe como o Senhor, Ele impõe limites a tudo que tem no céu e na terra. E quando a gente vê, e eu falando de limite me lembro, a gente está falando da glória de Deus. Quando Ele quer expor sua grandeza, Ele não relata os milagres. Quando Ele quer expor, Silvando, a sua grandeza e o seu poder, você lembra do papo que Ele teve com Jó? E os seus questionamentos? Todo mundo lembra? Digam amém. Jó começou a fazer uns questionamentos e o Senhor disse para ele assim: Jó, diz para mim aonde você estava quando eu impus o firmamento. Diz aonde você estava quando eu implantei a pedra de esquina angular no centro da terra. Diz para mim, Jó, aonde você estava quando eu impus limite às águas. Nesse caso é Deus falando da sua grandiosidade, do seu poder. Mas quando, Léo, eu olho para os livros dos profetas, ou quando eu olho para o Novo Testamento, quando Jesus ainda opera os seus milagres, tudo me dá um indício de relacionamento. Quer ver? Se a gente for no livro do profeta Ezequiel, onde tem uma profecia muito conhecida, Ezequiel capítulo 37, em que o Senhor se apresenta para o profeta e diz: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? E ele disse: Senhor, tu sabes. Ele: bom, já que você falou que eu sei, profetiza sobre esses ossos. Aí Ezequiel começa a profetizar dizendo: vem dos quatro cantos, ó Espírito. E os ossos começam a tomar forma. E os ossos começam a se juntar. E a gente conhece toda a história. Só que o que me fez pensar, Rafa, é: por que o Senhor, quando Ele disse para Ezequiel: pode esses ossos reviver, e Ele disse: Senhor, tu sabe, talvez uma resposta meio duvidosa, talvez uma resposta um pouco insegura. Por que o Senhor não disse: não, esse profeta não vou trocar, eu vou chamar outro, porque eu preciso de alguém que saiba a resposta na ponta da língua. Eu preciso de alguém que fala: pode, Senhor, a resposta na ponta da língua, levante as mãos. Não. O Senhor, Ele mostra que o milagre é importante e que existe um milagre, que existe um propósito para o milagre. Mas Ele mostra também que na realização do milagre existe um relacionamento. Ele não impõe grandiosidade sobre quem Ele vai realizar o milagre. Lembra dos milagres de Jesus? Jesus dizia: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou, de mim saiu virtude. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus sabia ou não sabia quem tocou? Tem um texto que diz que quando os 3 amigos colocaram um paralítico por cima do telhado, o próprio Jesus identificou o que os fariseus estavam pensando. Jesus sabia quem tinha tocado nele.
Só que Jesus, ele faz questão de perguntar: alguém me tocou porque de mim saiu virtude? Aquela mulher se apresenta e diz: foi eu, Senhor. Aí ele diz: pois bem, mulher, a sua fé te salvou. Perceba como esse Deus tão maravilhoso não quer, em nenhum momento, quando ele realiza um milagre, se apresentar com glória e poder dizendo: eu fiz. Não. Ele se apresenta com poder e milagre, fazendo com que nós podemos participar do milagre. Ele faz com que nós participemos do milagre que ele faz na minha e na sua vida. Nós estamos falando do mesmo Deus que se esvaziou da sua glória, se fez servo e habitou entre os homens. Esse Deus que se esvaziou da sua glória, isso confunde qualquer rei, isso confunde qualquer poder da atualidade. Como é que pode um rei se esvaziar da sua glória? Como é que pode alguém se esvaziar de todo o seu poder e se fazer servo e habitar entre os homens? Isso confunde os homens, isso confunde todos os reis. Nessa introdução eu quero te dar uma boa notícia: que esse Deus que é bom, que é compassivo, que é amoroso, que é misericordioso, me trouxe aqui para dizer que nós vamos viver o cumprimento da palavra desse mês, que nós vamos expandir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que nós vamos crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu te falei isso tudo para você saber de uma coisa: que todo milagre que vai ser realizado na minha e na sua vida vai ser realizado para que haja cada vez mais intimidade, vai ser realizado para que cada vez mais haja comprometimento. Você já viu alguém que recebeu um milagre depois não depender mais de milagre? Nós somos pequenos, irmãos. Nós recebemos um milagre hoje, daqui a pouquinho a gente está orando de novo, pastor. Nós recebemos um milagre amanhã, daqui a pouquinho nós estamos orando mais uma vez por outro milagre. Sabe, eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Nós vamos receber todos os milagres da parte de Deus que tem sido liberado dessa igreja para a nossa vida. Mas nós temos que estar atentos, porque junto com o milagre vem o relacionamento, junto com o milagre vem intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que o Senhor vai fazer na sua vida, tudo que Ele vai fazer crescer, tudo que Ele vai fazer prosperar, tem como objetivo principal você ter dependência dEle. Eu consegui porque Ele fez, eu consegui porque Ele realizou. Deixa eu dizer uma coisa: quanto mais dependência a gente tem, mais Ele faz. Quanto mais dependência a gente tem, mais Ele faz. Eu quero ser profeta de Deus para você nessa noite. Levante a sua mão. Eu quero que você repita isso comigo bem forte nessa noite. Deus tem algo para a nossa vida nessa noite, amém? Repita assim comigo: Deus, eu preciso de um milagre, mas também preciso de intimidade. Mais forte, repita comigo: Deus, muda a minha história, mas me dá também mais horas contigo de intimidade. Repete forte: Deus, eu quero viver as tuas promessas, mas Senhor, vai comigo, Jesus. Não me deixa sozinho, não me deixa sozinho, vai comigo, sem você eu não quero. Ei, olha para mim, continue com suas mãos levantadas, continue com suas mãos levantadas. Eu não sei se você lembra de Moisés. Moisés já tinha vivido muitos milagres na mão do Senhor. Moisés já tinha vivido várias vezes milagres, Rafael, na mão do Senhor. Mas chegou no momento que o Senhor virou para Moisés e disse: Moisés,
pode continuar sozinho, a promessa vai se cumprir, pega o povo e vai. Ele disse: não, Deus, eu caminhei contigo até aqui e percebi uma coisa: quanto mais o Senhor faz milagre, mais eu tenho intimidade contigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Sabe o que ele entendeu? O milagre sem a presença não adianta. O milagre sem a presença não adianta. Então eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida: milagre de Deus, intimidade com Ele, horas com Ele, momentos com Ele, relacionamento com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Relacionamento. Os milagres que Deus ele realiza na vida desse povo tem um objetivo. Existe um alvo. Existe um motivo. Não é à toa. Deus não joga fichas fora. Deus não joga oportunidade fora. Para tudo existe um propósito. Para tudo existe um motivo e nós precisamos nos agarrar nele com força, sabendo que sempre vamos ser dependentes deles, sabendo que nós sempre vamos ser dependentes dele. O texto de Isaías capítulo 54, o título do texto ele é bem intuitivo. Eu peço que você preste bastante atenção agora. O título do texto diz o seguinte: o futuro glorioso de Sião. Ele fala sobre o futuro. Só que a profecia, ela precisa ser cumprida naquele momento. Uma profecia que aponta para o futuro, mas precisa de uma movimentação no presente. Uma profecia que fala sobre o futuro, mas para ser praticada no presente. Esse texto, se a gente pegar o contexto, nós vamos perceber, logo no capítulo 1, que esse povo está inserido, ainda em um cativeiro babilônico. A gente percebe a partir do capítulo 40 que as palavras do Senhor para o povo começam a ser um pouco mais adocicadas. E aqui no capítulo 54, tudo indica que está bem próximo do término do exílio. Mas independente, Léo, de ser o início, meio e fim, é exílio. A gente está falando de um povo que não está vivendo um tempo bom. Se a gente reparar o capítulo 1, a primeira palavra da profecia, o Senhor diz: cante, ó estéril. Você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Cante, ó estéril. Aqui o Senhor está fazendo uma comparação com o povo de Jerusalém e a mulher estéril. Se a gente pegar o contexto histórico das mulheres daquela época, que eram estéril ou viúva, a gente percebe que se tratava de algo muito grave. As mulheres estéreis dessa época, culturalmente falando, eram desprezadas. As mulheres estéreis eram deixadas de lado. As mulheres estéreis, elas viviam uma vida cabisbaixo. Por quê? Porque muito provavelmente a sua criação foi debaixo de palavras como: você nasceu para gerar, você nasceu para dar descendências a alguém, você nasceu para dar seguimento à história de alguém. Então a mulher, ela nasce já com essa missão, Tiago. E quando chega a sua fase
do casamento e ela se encontra estéril, a sociedade a exclui. Ela é vista como uma pessoa maldita. Porque naquela época, dentro desse contexto, a mulher, ela tinha isso como seu principal objetivo. Então agora o Senhor, Ele olha para o povo de Jerusalém e diz: cante, ó estéril. Existem duas coisas aqui que nós devemos prestar atenção. Cantar, repita comigo, cantar, ó estéril. São duas coisas completamente diferentes. Quem vive a esterilidade nesse tempo aqui, não canta. Quem vive a esterilidade nesse tempo aqui, não se alegra. A palavra de Deus para o povo é, comparando o povo de Jerusalém com a mulher estéril: cante, ó estéril, exulte e grite de alegria. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Não faz sentido algum. Só que o que Deus está querendo trazer para esse povo, em meio a uma realidade de abandono. Pega agora o povo de Jerusalém e use a comparação que o próprio Senhor deu. Use a comparação da mulher estéril. Ele estava falando do povo de Jerusalém. Vocês que são excluídos da sociedade, vocês que estão sendo considerados como malditos, vocês que estão sofrendo. Aí ele vai e diz: cante. Pastor, o Senhor falou comigo. Eu não sei você, comigo é assim. Muitas das vezes, pastor, a gente quer esperar o momento bom para cantar. Muitas das vezes, presbítero, a gente quer ver as coisas começar a clarear um pouquinho a luzinha no fim do túnel, para a gente começar a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Só que a palavra de Deus para esse povo é: cante, ó estéril. Sabe o que ele está dizendo? Eu conheço a tua história. Não conta para mim a tua história, porque eu conheço. Agora, preste atenção nisso. Ouça a minha voz. Deixa de lado a sua história e começa a cantar o hino da vitória. Oh meu Deus. Deus me trouxe aqui para falar para alguém. Deus falou comigo lá em casa. Nós temos que parar com a mania de esperar cenário favorável para cantar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos que parar de esperar para ver a luz no fim do túnel, Silvano, para começar a glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de tempo. Ele não precisa de história favorável. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Levante a sua mão para receber. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez sentenças foram dadas a seu respeito dizendo: está esquecido. É como uma mulher estéril, está deixado de lado, está abandonado, acabou. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: alegre-se, mulher estéril, cante, 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 cante. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Catuca esse crente que está do seu lado, fala para ele assim, ó: ele não precisa conhecer a tua história. Fala. Isso, fala para o outro que está do outro lado, seja profeta para ele. Ele não precisa conhecer a tua história. Sabe por quê? Porque o que importa não é a tua história. O que importa é a palavra que foi liberada por ele. Se ele disse que Sião vai viver um futuro glorioso, é porque vai viver um futuro glorioso.
Isso. Preste atenção nisso. Não, abaixa rapidinho. Vou explicar antes. A gente vai, ó. Eu vim pronto para liberar a palavra hoje. Deus falou, libera a palavra, meu filho. Escuta isso antes. Existem padrões que nós carregamos. Eu estou falando isso para você nessa noite porque o Senhor falou forte comigo em casa. Existem padrões que nós carregamos que, se a gente não se atentar, a gente pega isso como uma mala e a gente carrega. E cada objeto desse que a gente carrega pode ser uma situação que a gente passou, ou pode ser uma palavra que foi liberada para nós, ou pode ser, eu vou lá atrás, olha só, pode ser o exemplo que você teve em casa. E às vezes a gente acaba dando mais crédito para essas palavras que estão na nossa mente do que para a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz: vai expandir para a direita, vai expandir para a esquerda. Você sai por aquela porta até acreditando, mas quando você chega na tua realidade, você fala, não. Cara, eu sou. O pastor fala isso, né? Síndrome de Gabriela. É isso que você fala? Já falou algumas vezes aí. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então tem gente que aceita a palavra que já está no seu subconsciente. Ou ele determinou. Agora pasmem. Ou os pais determinaram. Esses dias minha esposa falou uma coisa. E eu repreendi ela, pastora. A gente tem informação, gente. Repreendi no bom sentido, tá, gente? Eu falei assim, amor, não fala assim não. Olha o que ela falou, gente. Você vai falar assim, gente, mas cara, é tão pequeno. Você está falando sério? Eu estou falando sério. Ela falou assim, filha, minha filha tinha, não tem mais. Não tem mais. Ela tinha alergia à banana, olha só. E eu falei isso, já até pensei, não, tá amarrado. Ela falou assim, filha, logo banana. O pobre não pode ter alergia a banana e a ovo. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Ela, o que foi, amor? Eu falei, amor, você não pode falar isso, sabe por quê? Ela vai crescer com isso no seu subconsciente. Eu preciso comer banana. Eu sou pobre. Cadê os psicanalistas aí? Cadê? Pastora, se eu tiver errado, me corrige aí, por favor. Eu estou lendo alguns livros aí. Acho que eu vou migrar para essa parada aí. Eu falei, não, amor, não faz isso não em nome de Jesus. Sabe por quê? A gente não está debaixo de palavra de maldição. A nossa casa está sobre palavra de bênção. E eu vou viver todas elas em nome de Jesus. Sabe o que ela me falou? O que eu tenho que dizer? Fala para ela assim, filha, come banana e a fruta que você quiser. Que mamãe compra e papai compra. Se quiser kiwi eu compro. Se quiser morango eu compro. Se quiser banana eu compro. Pode escolher. Se eu não tiver dinheiro eu vou lá no sogrão, peço a ele que tem um comércio. Eu vou dar um jeito, mas ela vai comer em nome de Jesus. Ô sogrão. Ó, merchan, hein? Vai lá no açougue, gente. Muito bom. Então agora sim eu quero liberar essa palavra. Na verdade, eu quero que você declare comigo essa palavra. Eu já pedi até a mídia para colocar aqui, ó. Você pode ler comigo? Eu vou expandir. Isso, é só um ensaio, tá? Não precisa ainda não, calma. Eu vou alargar. Isso. Eu vou crescer. Gente, olha só. Quem está falando isso não é o coach Adilson, não. Porque hoje tem os caras... Ó, vou falar. Pastor, se eu estiver errado, você me corrige. Os caras usam a ferramenta que é nossa para ganhar dinheiro lá fora. Como coach. Porque nós que somos nós, não nos debruçamos da palavra e não colocamos em prática. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Vai crescer. Vai expandir. Mas eu estou no cativeiro, não importa. Quem está dizendo sou eu. Vai crescer em nome de Jesus.
Vamos lá, no 3 a gente vai dizer isso bem forte, vocês vêm comigo. 1, levante as suas mãos. É a palavra de Deus quem diz, e eu vou liberar. 2, levante as suas mãos bem alto. Nós vamos expandir para a direita, nós vamos expandir para a esquerda, nós vamos alargar a tenda. 2,5, não é o Adilson, não é o pastor quem diz é a palavra do Senhor. 3, eu vou expandir. Eu vou, mais uma vez, você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Yeah! Aleluia! Eu já fico com vontade de cantar. Meu Deus, já virei aqui. Vi aquela música, a terra clama. Nada a ver, né? Mas veio na minha cabeça. Eu já vou caminhar para o final. Não vou enfadar os irmãos, não. Tem alguém aí que está com a mala pronta. Não vou atrapalhar, né? Meus irmãos, eu marquei aqui. Lembra quando a gente estava lendo aqui no capítulo 54, versículo 2, que diz: não o impeça. Você pode dar uma olhadinha na tua Bíblia aqui, ou vocês podem colocar aqui, Isaías 54, versículo 2. Eu grifei isso, não o impeça. Olha lá. Não, aqui. Estenda bem as suas cortinas das suas habitações. Não, era lá mesmo. Pode ficar lá, pode deixar lá só. Não o impeça. Repete comigo. Não o impeça. Eu fui pesquisar. Eu falei, não, cara, eu vou ver se é isso mesmo. Vou me certificar. Isso. Falei, pô, vou ver se é isso mesmo. Aí vi outra tradução, vi no Google, vi no dicionário. É isso mesmo. Não atrapalhe, não proíba. Agora eu vou falar algo que talvez possa te espantar. Porque em todas as vezes que a gente vê os pregadores pregando, a gente, de fato, a palavra diz. Quem pode impedir o agir de Deus? Nenhum dos teus planos. Só que aqui eu li aqui e estava escrito não o in. Existem palavras que é direcionada aos nossos inimigos. Existem palavras que é direcionada àqueles que vão contra o Senhor ou contra o nome do Senhor. Mas existe alguém que pode fazer a mão do Senhor frear. Fala para esse alguém aí, mas você devolve para ele, tá bom? Fala assim, ó, esse alguém é você. Você já parou para pensar nisso? Léo, eu não tinha pensado nisso, Léo. Falei, rapaz, Silvanão, se a gente demole, a mão de Deus, ó, volta. Opa. O engraçado é que está no meio do liberar da palavra, sabe? Ele está dizendo, expanda, estique as cordas, firme as estacas. Aí, vírgula, ponto e vírgula, não o impeça. Aí ele continua, você crescerá para a direita, você crescerá para a esquerda. Existe alguém que pode impedir o crescimento. E esse alguém somos nós. Eu me lembrei de uma palavra de Deus liberada. Eu vou até cortei aqui um negócio mistério. Eu lembrei de uma palavra que foi liberada, de uma visão, de uma visão que Abraão teve dentro da tenda. Quem lembra dessa visão? Todo mundo lembra? O Senhor aparece para Abraão, vou refrescar a mente de vocês. Abraão está dentro da tenda.
Abraão carregava uma promessa, promessa de ter uma descendência numerosa. Só que Abraão não conseguia ter filhos. Então a promessa não condizia com a realidade. Abraão estava seguindo na sua vida normalmente. Abraão chegou até guerrear, lutar lá pelo teu sobrinho. Mas Abraão, por onde passava, prosperava, Léo. Ele era uma benção. Todas as áreas, Fábio, da vida de Abraão prosperava, menos uma, que era justamente a da promessa. Só uma que não andava, a da promessa. Como é que ele vai ter uma grande descendência se ele não tinha um filho? Quando ele teve essa visão e ele estava dentro da tenda, não vamos fugir do texto, beleza? Só para você continuar aqui com a mente aqui no texto. Só para a gente ter um panorama diferente. Vamos lá. Quando ele teve essa visão dentro da tenda, ele começa a conversar com o Senhor dizendo: mas Senhor, eu já fiz muita coisa, já prosperei, já andei, a idade está ficando avançada. Tem uma serva minha que tem um mais novo aqui, ele que vai ser a minha descendência, já está tudo desenrolado. A ótica de Abraão está onde? Gente, vocês estão comigo? A ótica de Abraão está onde? Aí o Senhor, quando ele vai falar com ele, a primeira coisa que ele faz é pegar na mão dele, carregar ele para o lado de fora. Vem para cá. Mudou o ambiente. Falou para ele assim: olha para o céu, conte as estrelas do céu, se é que pode. Não é isso? E o Senhor falou uma coisa comigo. Eu não quero me ater à história de Abraão. Eu só quero me ater a esse cenário, digamos assim. O Senhor falou comigo no meu coração: Adilson, olha, a tenda é como se fosse uma limitação, uma cegueira espiritual. O lado de fora é o que eu chamo de uma liberdade do Espírito, aonde a glória de Deus e o poder de Deus é manifesto. Só que enquanto Abraão está dentro da tenda, ele tem a sua visão limitada. A visão espiritual daquilo que o Senhor pode fazer, limitada. O que o Senhor faz? Leva Abraão para fora da tenda. Ele falou comigo: eu tirei as vendas espirituais de Abraão, porque as vendas ou a tenda limitava a sua visão para tudo que tinha dentro da tenda. A filha da serva, a sua realidade, a sua vida que já tinha seguido, provavelmente a sua cama, era uma realidade limitada. O Senhor falou comigo, voltando agora para o texto. Sabe o que faz com que nós mesmos, muitas das vezes, impeçamos o agir de Deus? A limitação, a visão espiritual. Porque quando nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar, infelizmente nós acabamos atrapalhando o cumprimento da profecia sobre a nossa vida. Entenda que existe um povo que está sofrendo, um povo que está preso cativo e que está vivendo uma palavra, pastor. Se eu disser para você que é fácil, eu vou estar mentindo. É muito difícil você conseguir, tirar a venda por conta da realidade que você está vivendo. Nós estamos dentro da tenda, lugar de segurança, lugar de proteção. Eu anotei algumas coisas, mas eu vou andar. Lugar de uma cegueira espiritual. Só que o Senhor falou para mim, que Ele quer que nós alarguemos, Ele quer que a gente expanda uma palavra que está sobre essa igreja, mas que cada um de nós vamos viver para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos expandir junto com essa igreja, gente. Nós vamos crescer de acordo com essa igreja. Mas para isso nós precisamos não atrapalhar o andamento da profecia que está sobre a minha e a sua vida. E para isso Deus me trouxe aqui nessa noite, para pegar na sua mão
e te conduzir para fora da tenda. Oh, aleluia. Eu quero nessa noite pegar na sua mão, sabe, te tirar da tua realidade. Eu quero te tirar do teu deserto, eu quero te tirar do teu exílio. Oh, meu Deus. Eu quero te tirar do teu ambiente de dor e de choro. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe o que você sente. E às vezes uma palavra aqui, dita no púlpito, às vezes não tem ainda o poder de alcançar o teu coração. Mas existe um que vai pegar na sua mão hoje e vai te tirar da cegueira espiritual, vai te levar para fora e vai te fazer enxergar o futuro glorioso que Ele tem para você. Fica de pé. Se não for te constranger, pega na mão desse crente que está do seu lado aí. Vou fechar. Se não te constranger, pega. A gente vai fazer um ato profético aqui agora. Mas nesse fundo aí mesmo. Aí depois, a gente vai cantar aquela música, Lili. Tá? Já deixa aí no tom aí, entendeu? Espera. Isso aí. Olha só. Você está de mão dada com alguém aí. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero pedir que você agora converse com o Espírito Santo de Deus. Só que, mesmo que você não conheça, eu quero pedir que você ore pedindo a Deus. Você está sendo agora um agente ativo de Deus. Você é a pessoa que está segurando na mão dele e vai ajudar ele a sair de dentro da tenda, para que ele possa viver juntamente com você todas as promessas de Deus, pastor. Amém? Vamos orar. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, eu quero agora, Senhor, te apresentar essa igreja. Senhor, igreja essa que está vivendo durante esse mês, Jesus, debaixo da Tua palavra. E nós acreditamos que nós vamos expandir, que nós vamos crescer, Jesus. Só que existem pessoas aqui que estão com os teus olhos vendados. Pessoas que tiveram palavras decretadas sobre a sua vida, que não conseguem ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Mas nessa noite ela está de mão dada contigo, Espírito Santo. Ela está de mão dada contigo, Jesus. E o meu pedido é que nessa noite elas saiam do ambiente de cegueira e elas vão para o lado de fora, que elas possam contemplar as estrelas do céu. Oh, meu Deus, que elas sejam levadas agora, transportadas agora, Jesus, para o lado de fora, e que o exílio não faça mais parte das suas vidas. Oh, meu Deus. Pai, pega na mão delas agora, Jesus. Pega na mão dela, tira toda a cegueira espiritual em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos. Tudo aquilo que impede, Senhor, o crescimento, caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda palavra contrária, dizendo que não vai expandir, que não vai crescer, que não vai dar continuidade na sua descendência. Vai crescer sim, porque quem diz é a Tua palavra. Nós estamos sendo conduzidos, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Agora, Jesus, leva para o lado de fora agora. Isso, Senhor, encha do Espírito Santo. Encha, Senhor, com Teu fogo. Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Jesus. Tira agora, Jesus. Que eles possam ver, que eles possam viver as Suas promessas para a honra e glória do nome do Senhor. Que eles possam ver e viver as Tuas promessas para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode levantar suas mãos. Pode levantar suas mãos.
Isso, nós vamos viver para a glória de Deus todas as palavras liberadas. Nós vamos viver a expansão, nós vamos viver o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Quem diz é o Senhor. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor. Vamos lá. Os que vencem as coisas, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão, algo novo virá. Os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão, algo novo virá, algo novo virá, algo novo virá, algo novo luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se movem, algo novo está chegando, eu sei. Os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão, algo novo virá, algo novo, algo novo, algo novo. Aleluia, você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Isso. Eu não posso sair daqui sem antes fazer o apelo. Existe alguém que entrou aqui nessa noite e que não é crente em Cristo Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e que ouviu a palavra e se sentiu desejoso de voltar para os caminhos do Senhor. Você que ouviu a palavra e se sentiu com vontade de fazer parte dessas promessas, essa é a sua oportunidade. Cadê você? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que está afastado, isso. Você que está afastado. Existe alguém entre nós? Você está afastado, ou você nunca foi crente em Cristo Jesus? Essa é a sua oportunidade. Existe uma palavra de Deus para a sua vida, existe uma profecia de Deus para a sua vida, existe crescimento de Deus para a sua vida. Essa é a sua oportunidade. Às vezes você fica constrangido porque tem muita gente aqui. Deixa eu te mostrar como eu e você, porque eu já fui um dia assim tímido demais. A gente dá mole. Olha só, quem já veio aqui na frente e já se converteu a esse Jesus que é lindo e maravilhoso, levante a mão. Cadê? Cadê você? Cadê? Olha só, todo mundo já fez essa atitude. Essa é a tua chance, essa é a tua oportunidade de viver os planos de Deus nessa noite. Essa é a tua oportunidade. Tem alguém? Não? Amém. E fique com essa palavra. Eu espero que Deus tenha falado muito grandemente no seu coração. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez bem forte. Os que vencem a escuridão, meus erros pra trás estão, montanhas se moverão, algo novo virá. Os gigantes cairão, eles não me abalarão, em breve todos verão, algo novo virá, algo novo virá, algo novo virá, algo novo virá. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. Quarta-feira é a última quarta ainda desse mês de abril. E no próximo domingo é domingo de ceia do Senhor, às 18 horas. Venha para estar aqui, mês de maio, mês da família. Eu acredito que será um mês incrível para a glória de Deus, liderado pela nossa rede de famílias. Nós vamos ter aí preletores convidados às quartas e domingos, pela nossa rede de famílias, para abrilhantar esse mês de maio. Eu acredito que vai ser um mês incrível para a glória de Deus. Estende assim as suas mãos. Nós vamos para casa debaixo dessa palavra e debaixo da unção do Senhor liberada sobre nós. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Toma nas tuas mãos, ó Deus, a cada um de nós, leva-nos para casa em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025